Vamos então prosseguindo a leitura do Diário de Santa Faustina. Só gostaria de fazer uma observação antes, que no conteúdo, no material, na leitura, a gente não observa as datas como se fosse um diário hoje, né? Que, segunda, terça, quarta, ou então o dia do mês, não tem nada disso. A única coisa que de vez em quando aparece na frente de um parágrafo ou de um trecho seriam alguns números entre parênteses e outros com um desenho de uma cruz na frente, né? Então, isso não indica necessariamente que tenha sido escrito aquele trecho naquele dia. Então, um pouco da imaginação, né? O que eu fico imaginando que ela teria escrito aquilo no mesmo dia, né? Então, dando sequência, ontem a gente leu até um trecho em que ela fazia a sua confissão antes dos votos perpétuos, né? Que ela precisaria fazer um retiro, e nesse retiro teve o padre com que ela se confessou, né? Então hoje começamos aqui, esse é um dos parágrafos que tem uma cruz desenhada na frente, e a palavra propósito, 2 pontos. Fidelidade às inspirações interiores. Por mais que isso me custe, não fazer nada sozinha, sem entender-me antes como o confessor. Aí começa um segundo parágrafo que também tem um desenho de uma cruz na frente e está escrito renovação dos votos. Já desde cedo, quando acordei, imediatamente todo o meu espírito mergulhou em Deus, nesse oceano de amor. Sentia que estava toda imersa nele. Durante a Santa Missa, o meu amor para com ele atingiu uma maior intensidade. Depois da renovação dos votos e da Santa Comunhão, vi, de repente, o Senhor, que me disse benignamente: Minha filha, olha para o meu coração misericordioso. Quando fixei o meu olhar nesse coração sacratíssimo, saíram dele os mesmos raios que estão na imagem, como sangue e água, e compreendi como é grande a misericórdia do Senhor. E novamente disse Jesus com bondade: Minha filha, fala aos sacerdotes dessa minha insondável misericórdia. Queimam-me as chamas da misericórdia. Quero derramá-las sobre as almas, e as almas não querem acreditar na minha bondade. De repente, Jesus desapareceu. Contudo, durante todo esse dia, o meu espírito manteve-se mergulhado na sensível presença de Deus, apesar da algazarra e das conversas que normalmente ocorrem depois do retiro. Tudo isso em nada me perturbava. O meu espírito estava com Deus, mesmo que exteriormente participasse das conversas e até tivesse ido visitar Derde. Derde era uma localidade que tem uma observação, eu fui lá no final do livro e encontrei, né, a explicação. É uma localidade onde tinha um instituto para crianças órfãos, né, que foi doado por uma duquesa, tal, e até 1947 ela ainda estava sob a administração da superiora em Valendol. Depois disso, ela tornou-se uma casa autônoma. Então, continuando. Hoje começamos a terceira provação. Reunimos-nos às 3, com a Madre Margarida, porque as outras irmãs tiveram a terceira provação na casa do noviciado. A Madre Margarida começou com uma oração, e esclarecendo em que consiste a terceira provação. Lembrou quão grande é a graça dos votos perpétuos. De repente comecei a chorar alto. Os olhos da minha alma viram imediatamente todas as graças divinas, reconhecendo-me tão miserável e ingrata diante de Deus. As irmãs começaram a censurar-me. Por que ela chora assim? No entanto, a Madre Mestra defendeu-me e disse que não se admirava. Passada a hora, fui diante do Santíssimo Sacramento e, como a mais miserável e desprezível, roguei-lhe misericórdia, para que se dignasse curar e purificar a minha pobre alma. Então ouvi essas palavras: Minha filha, todas as tuas misérias foram consumidas
no fogo do meu amor, como uma palha lançada num enorme braseiro. E com essa humilhação, estás atraindo sobre ti e sobre outras almas todo o mar da minha misericórdia. E respondi: Jesus, formai o meu pobre coração de acordo com o vosso digno agrado. Durante todo o tempo da provação, o meu dever era ajudar a irmã encarregada da rouparia. Essa obrigação deu-me muitas oportunidades de me exercitar nas virtudes. Havia dias em que ia até 3 vezes levar a roupa a algumas irmãs, mas elas não ficavam satisfeitas. No entanto, cheguei a conhecer também as grandes virtudes das outras irmãs, que sempre pediam que lhes desse o que havia de pior em toda a rouparia. Eu admirava esse espírito de humildade e de mortificação. Durante o evento, despertou no meu coração uma grande saudade de Deus. O meu espírito ansiava por Deus com toda a força do meu ser. Nesse tempo, o Senhor concedeu-me muitas luzes para conhecer os seus atributos. O primeiro atributo que o Senhor me deu a conhecer é a sua santidade. Essa santidade é tão elevada que tremem diante dele todas as potestades e virtudes. Os espíritos puros cobrem o seu rosto e mergulham em incessante adoração, e têm apenas uma palavra para expressar a maior honra, isto é, santo. A santidade de Deus derrama-se sobre a sua igreja e sobre toda a alma que nela vive, embora nem sempre com a mesma intensidade. Existem algumas inteiramente divinizadas, porém há também outras que tão somente vivem. O segundo atributo que o Senhor me deu a conhecer é a sua justiça. E esta é tão imensa e penetrante que atinge o fundo do ser, e tudo diante dele é manifesto em toda a nudez da verdade, e nada lhe pode resistir. O terceiro atributo é o amor e a misericórdia. E compreendi que o amor e a misericórdia é o maior atributo. É ele que une a criatura ao Criador. O mais imenso amor e abismo da misericórdia eu reconheço na encarnação do Verbo, na sua redenção. E foi aqui que conheci que esse é o maior atributo em Deus. Hoje estava limpando o quarto de uma das irmãs. Apesar de me esforçar por limpá-lo com o maior cuidado, durante todo o tempo da limpeza, ela andava atrás de mim e dizia: aqui tem um pouco de pó, ali uma pequena mancha no chão. A cada indicação sua, eu limpava até 10 vezes a mesma coisa, só para satisfazê-la. Não é o trabalho que cansa, mas esses resmungos e excessivas exigências. Não lhe foi suficiente todo aquele meu martírio o dia inteiro? Mas ainda foi se queixar para a mestra. Olhe, madre, que irmã incompetente, que nem sabe fazer as coisas depressa, No dia seguinte, fui executar o mesmo trabalho sem uma palavra de explicação. Quando começou a me incomodar, pensei comigo: Jesus, é possível ser mártir em silêncio, pois não é o trabalho que tira as forças, mas esse contínuo martírio. Conheci que algumas pessoas têm o dom especial de incomodar os outros, põem os outros à prova como podem. Nada adianta a uma pobre alma, quando cai nas suas garras. As melhores intenções são mal interpretadas. E aí tem uma cruzinha escrito véspera de Natal, vamos deixar isso para a próxima vez. Essa pintura é feita em madeira em 1982 por Robert Scamp. Essa imagem foi encomendada para representar a Cristo no momento da instituição do sacramento da Divina Misericórdia, a penitência. Segundo as revelações de Santa Faustina, com as portas do cenáculo ao fundo, a pintura original foi dada ao Papa João Paulo II
que, por sua vez, presenteou-a ao Santuário Nacional da Divina Misericórdia, na Tanzânia. Aqui é o texto que eu acabei de ler.